Sabe aquele momento que vem depois da vitória? A gente luta, conquista algo importante e quando a poeira baixa, percebe que a batalha, na verdade, só mudou de forma. Hoje, usando a imagem do sete de paus, a gente vai mergulhar na psicologia desse exato momento. Não se trata de adivinhação, mas de um mapa para entender a jornada de defender um sucesso e sustentar a própria energia. Vamos lá. Sustentar o próprio lugar. Essa frase diz tudo, né? Porque uma coisa é chegar lá, é conquistar um espaço. Outra, bem diferente, é conseguir se manter nesse lugar, sustentar essa conquista quando novas pressões aparecem. É aqui que o verdadeiro desafio começa, bem quando a celebração acaba. E é exatamente aqui que a gente entra no centro da questão. Se no momento anterior, que a gente pode associar aos seis de paus, existe aquele reconhecimento, a comemoração, agora o cenário é outro. A gente se depara com uma nova realidade. O espaço que foi conquistado precisa ser ativamente protegido. A metáfora do fogo para isso é perfeita. Pense na paixão, na energia, nos projetos. Primeiro, esse fogo é aceso, ele é celebrado. Mas agora, ele precisa aprender a se manter queimando mesmo com os ventos contrários, com as forças que tentam apagar essa chama. A questão não é mais acender, e sim manter a chama viva. E isso nos leva a uma verdade psicológica que é fundamental. No momento em que a gente ocupa um espaço em que a nossa voz se faz ouvir, é quase inevitável que surjam desafios, que surjam resistências. Isso não é um sinal de que algo deu errado, não. É uma lei da dinâmica da vida. Mas por quê? Por que isso acontece? Porque o crescimento muitas vezes consolida a nossa identidade pelo contraste. É ao defender uma posição que a gente descobre o que realmente valoriza. Essa oposição que vem de fora, por mais desconfortável que seja, é o que nos força a definir nossos próprios limites, a fortalecer nossas convicções. Bom, e como isso se manifesta na prática? É aquela sensação de pressão externa, sabe? As disputas por espaço, mesmo que simbólico, aquele medo constante de perder o terreno que foi tão difícil de conquistar. Tudo isso cria uma necessidade de se reafirmar o tempo todo. É um estágio que, apesar de exaustivo, é essencial para a gente solidificar quem a gente é. Só que aqui mora um perigo, uma armadilha. Essa necessidade de se defender pode se transformar em algo bem mais sombrio. Vamos dar uma olhada em como um instinto saudável de proteção pode acabar se distorcendo, transformando a vida num campo de batalha sem fim. E essa comparação deixa a diferença bem clara. Defender é proteger o que é seu. Sustentar uma posição é um ato necessário. O ataque, que é a sombra disso, é uma postura constante de agressividade. É comprar brigas que não precisam ser compradas. É um estado que consome toda a nossa energia. O fogo que antes protegia, agora começa a consumir. E o custo de viver assim é altíssimo. A pessoa fica hiperdefensiva, reage a tudo com desconfiança, quase uma paranoia leve, as opiniões se tornam rígidas, o diálogo morre e o resultado é uma exaustão constante. No fim, se luta tanto que nem se lembra mais porque a luta começou. Felizmente, existe uma saída. Existe um ponto de virada, sabe? Um momento de clareza que nos tira dessa sombra e nos leva de volta a um lugar de força real, integrada. É a passagem da reatividade cega para a firmeza consciente. Vamos ver como isso acontece? Então, o ponto crucial, o pulo do gato, é este. A percepção de que nem toda provocação merece uma resposta. Essa é a chave para dominar essa energia. É a sabedoria de escolher as batalhas, em vez de lutar todas elas. É aprender a discernir o que realmente ameaça a nossa chama interior. O caminho para chegar nessa integração tem basicamente 3 passos. Primeiro, discernir. O que é essencial defender aqui? Segundo, sustentar. Aprender a manter os limites sem estar em estado de guerra. E terceiro, afirmar. Continuar se expressando, mas com flexibilidade, não com rigidez. E quando esse caminho é percorrido, a gente chega num novo estado de ser. Uma forma muito mais madura e poderosa de ocupar o nosso espaço sem desperdiçar a vitalidade em conflitos que não levam a nada. É o fogo que finalmente aprendeu a durar. O objetivo final é este: ocupar o próprio lugar com presença. E o que isso significa? Significa que a sua força vem de estar bem enraizado, e não de reagir a cada estímulo externo. O fogo se torna estável não porque queima no máximo o tempo todo, mas porque as suas raízes são profundas e seguras. E a sabedoria final de toda essa jornada se resume a este equilíbrio. A verdadeira força não está só em saber quando resistir e se manter firme,
está também, e talvez principalmente, em saber o que não importa, o que pode e deve ser deixado para trás. É a dança entre segurar e soltar. Então, fica a reflexão, olhando para a própria vida, para a própria energia, para o nosso fogo interior. Que batalhas desnecessárias estão consumindo o combustível? Que disputas talvez precisem ser abandonadas para que se possa de fato proteger e sustentar a verdadeira chama?